Fala, desbravadoras, bem-vindas a mais um podcast do Pode Desbravar, que é o podcast do Movimento Mulheres Desbravadoras. Se você ainda não conhece nosso movimento, você está perdendo. Então entra lá no nosso Instagram, Mulheres Desbravadoras Oficial, clica no link da bio e vem desbravar você também. Hoje, vejam bem aqui, eu estou com essa maravilhosa. Eu nem lembro como a gente se conheceu, mas eu só sei que até no livro do Desbrava ela está. Ah, foi na rodada de negócio, lembrei, Foi. né? Não, foi no Foi no maratona. Alguém falou maratona? de você. Sério? Mas a gente se conectou mais na rodada de negócios, né? Isso. E aí essa daqui já aproveita as oportunidades, entendeu? Ela já foi desbravando já, entendeu? Já foi escrever livro, já foi fazer um monte de coisa bacana. E eu preciso falar dela para vocês. Eu estou aqui com a Elisângela Ferreira Macedo, psicóloga, psicanalista, consteladora familiar, gosto, vamos falar sobre isso. Hipnoterapeuta, ela é especialista em atendimento a mulheres. Ela também tem um movimento, né, Eli? Mulheres, Movimento Mulheres um Fortes. movimento Mulheres Fortes. Vamos falar também do Mulheres Fortes. Show de bola, Eli. Obrigada por você ter aceito o convite, viu? De estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Você é uma mulher inspiradora e eu acho que estar aqui já é um marco e poder falar para mulheres ainda mais. Arrasou demais. Então, antes da gente entrar aqui ao assunto, eu sei que vocês estão curiosas para saber um pouco mais sobre a Elisângela, né? A mulher por trás de tudo isso que eu falei que essa mulher faz. Então, me conta, Eli, um pouquinho da sua trajetória. Você sempre quis ser psicóloga? Você já trabalhou com outras coisas? Já trabalhou CLT? Conta um pouquinho até você chegar assim, hoje sou psicóloga. Eu acho que a trajetória foi um pouquinho complicada para eu falar assim, eu quero ser psicóloga. Na verdade, houve muito sofrimento, então por isso que eu me considero uma mulher especialista em atendimento a mulheres, né? Justamente por conta disso, porque eu sofri para chegar a essa posição, a esse lugar. O que acontece? Eu sou formada também em gestão de pessoas, né? Sou pós-graduada em docência, em ensino superior, então eu sempre pensei em dar aula. E eu falei, como fazer essa junção, né? E na gestão, aula, treinamento, então eu fui para gestão de pessoas. Achei que meu caminho era entrar no RH e dar treinamento. Foi esse o caminho que eu trilhei. E estava trabalhando CLT e fui coordenadora de RH e fui trabalhando, só que o meu lado emocional estava daquele jeito. A vida profissional estava caminhando, mas a minha vida emocional, um caco. Então, relacionamentos de dependência emocional, relacionamentos abusivos, relacionamento de agressão. Então, eu comecei a. Aí foi o momento que eu parei. Eu falei: opa, algo está acontecendo aqui. E aí, uma pessoa falou para mim: por que você não vai estudar assim? Por que você não vai fazer psicanálise? Aí, eu, já formada em gestão de pessoas, falei: psicanálise? Eu nem sabia o que que era isso, né? Nem sabia do nosso amigo Freud, assim, sabia de longe. Aí eu falei assim, é verdade, vou fazer. Aí fui atrás. E aí começou a minha jornada. E aí que eu identifiquei, opa, enquanto eu não tratasse, enquanto eu não olhasse para dentro, porque geralmente o que que acontece numa entrevista de emprego? As pessoas, quais são suas qualidades e quais são seus defeitos? E aí ninguém sabia. E aí eu falei assim, tá aí, porque ninguém se conhece, ninguém sabe qual a sua essência, ninguém tá se preocupando, né? E aí foi onde eu fui buscar o autoconhecimento para mim, e isso foi virando uma ferramenta para que hoje eu auxilie outras mulheres. Arrasou demais, hein, gente? A dependência emocional é algo muito recorrente nas mulheres, né, Eli? A dependência emocional, ela vem da questão, não quero ficar sozinha? A dependência emocional, ela parte lá de trás. Em algum momento da vida dessa pessoa, dessa mulher, geralmente ela foi ou abandonada, ou foi a percepção dela de abandono, porque às vezes não que elas tenham uma criança que tenha os pais trabalhem muito porque precisa dar o sustento, na cabeça dela ela entende a percepção que ela cria é meus pais não gostam de mim, meus pais não ficam comigo, e aí vai criando essa percepção de abandono. Então
para que eu não fique sozinha, eu me apego à primeira pessoa que aparecer. Seja familiar, seja um namorado, seja uma namorada, enfim. É a primeira pessoa que eu consigo entender que ali eu tenho um afeto disponível. E aí eu grudo nessa pessoa, e se essa pessoa me largar, acabou a minha vida. Era, e justamente foi isso que eu fui passando, né? Porque eu não tive a criação do meu pai, né? Quando a minha mãe engravidou, ele a abandonou grávida, então eu não tive conhecimento dele. Então a figura masculina para mim, se eu não agarrasse, né, quando nos meus relacionamentos, eu tinha que ter aquela dependência emocional. Então se eu não ficasse perto, a pessoa ia embora. A sensação lá de trás. Então, enquanto você não olha para trás, não tem jeito, você vai repetindo na tua vida e a dependência emocional é algo assim terrível. E não é só. Isso que eu ia te perguntar. Não é só nos relacionamentos amorosos, né? A gente cria uma dependência emocional também com amigos, com amigas. Os relacionamentos tóxicos, eles podem também aparecer por essa questão de dependência de. Sabe aquela coisa de assim. Eu enxergo, mas eu não quero ver. Sabe que Mas assim, eu sei que a pessoa tá fazendo isso comigo, mas deixa pra lá, assim, porque, né, o que deveria ser antes só do que mal acompanhada, como, né, os antigos sempre diziam, acaba virando um, não, antes com ele e antes com ela do que sozinho. Na verdade, eu tenho um lema que fala, né, antes só e bem acompanhada, né, por si mesmo. Mas hoje em dia as pessoas têm dificuldade de estar consigo. Quando eu falo para uma paciente, olha, sua tarefa hoje é ir jantar sozinha. Meu Deus, parece que eu estou pedindo a morte. A sua tarefa é ir ao cinema sozinha. Como alguém vai ao cinema sozinha? Mas você vai com a sua companhia. Só que assim, a dependência emocional, ela faz com que você dependa sempre do outro para ir na lojinha, para ir fazer algo assim, às vezes trivial. Então, a ir no cinema, eu tenho que ir com alguém. Não, a sua companhia é boa também, por que não usufruir? Mas a dependência emocional faz com que você dependa de pais, de mãe. Quantas pessoas hoje em dia não conseguem sair da casa dos pais porque não só por dependência financeira, mas por dependência emocional. Como eu vou estar sozinho, sozinha, sem os meus pais? Então também se cria essa dependência emocional e o Sim. medo de estar consigo. E também a dependência dos amigos. Sabe aquela amiga? Eu sou sua amiga, você só pode ser minha amiga. Ai de você que for Uhum. amiga de outra, que eu vou ter ciúmes, eu Sim, não vou gostar. Então, por quê? Porque você não pode fugir de mim. Você tem que estar sim. sempre grudadinha comigo. Sim, sim. Aquela situação, né? Tipo, só eu sou sua amiga, né? É eu por você, você por mim, você só pode confiar em mim. E aí começa aquela questão emocional ali, Sim. né? E Aquela acaba sendo perigoso, né? manipulação, né? Sim, muito perigoso. Eu falo que quando eu falo de relacionamentos tóxicos, né? Eu sempre falo, eu pego muito no pé na questão da amizade, porque muita informação e muito se falam pouco até, mas se fala sobre o relacionamento amoroso, né? Mas ainda, menos ainda se falam sobre os relacionamentos tóxicos entre amigos, entre colegas de trabalho, né, profissão. Então, existe e não é pouco. Sim. E assim, eu ouso dizer que existe uma relação de dependência emocional até dentro do casamento. Uhum, Quando essa mulher ela não se vê sem aquele esposo, e é justamente o que acontece quando o homem, geralmente, né, quando o homem larga aquele relacionamento, quando o homem vai embora, sim. acabou aquela mulher. É como se ela não soubesse mais viver sem aquele casamento, sem aquela vida. Uhum, Ela não consegue voltar e falar, peraí, antes dele eu tinha uma vida, antes dele eu fazia isso, eu fazia aquilo. Não, ela não consegue, justamente por conta sim, da dependência emocional dentro do relacionamento, sim. dentro de amizades, dentro de família. É um assunto assim que a gente poderia ficar aqui Horas e horas horas falando, né, falando. gente? É tenso. Mas só pra gente fechar essa questão aí da dependência emocional, é, tem algo que a pessoa possa fazer hoje, que tá assistindo a live, pra tentar identificar se ela está numa dependência emocional com alguém?
Eu costumo dizer assim, se ela conseguir ir ao cinema hoje sozinha, ela já Tá valendo. tá um passo do diagnóstico. Não, brincadeira. Mas assim, o primeiro passo, né, é identificar. Então, como que a gente identifica se eu sou dependente do outro? Eu começo a fazer uma reflexão sem o outro, só Uhum, por alguns minutos. Como seria a minha vida sem o outro? Sem aquela amiga, sem sim. aquele casamento? Como que seria? Se a pessoa começar já a se sentir mal por conta disso, aí ali há uma faísquinha, Uhum, entende? Aí a gente pode começar. Mas assim, a insegurança, aquele medo de ficar só, aquele uhum, medo de estar consigo. Então, já são alguns pontos que é importante identificar. E eu falo que o diagnóstico, ele é muito importante, porque se você não olha para si, você não identifica, você não muda. uhum, Então, se a pessoa já começar por esses pequenos pontos, ela pode identificar, peraí, eu estou numa relação que não tá legal. Todo mundo fala para mim. Todos falam, as amigas, os amigos, mas eu não quero enxergar. Será que isso não faz sentido mesmo? Então eu me volto e olho para essa relação. Então, um dos pontos principais são esses. show de bola. Então, você que tá assistindo a gente, desbravadora, fica esperta, hein? Desbravadora, mulheres fortes também que estão assistindo a gente, fique esperta. Bom, vamos falar um pouco sobre as suas especialidades, né? É algo que, assim, falar de uma forma mais geral e depois a gente nicha um pouquinho. Conta pra gente, quem tá aí em casa, terapia é vida, gente. Se você não fez terapia, não vai dar certo, não vai dar bom, não. Vem, faz terapia, porque todo mundo tem que fazer terapia, né, ali. Só que às vezes as pessoas se perguntam assim, como são as sessões de terapia? É uma pergunta Então conta bem. pra gente, então conta pra gente A como prim- são as sessões. Você acredita que assim as pessoas elas têm dificuldade em entender o que é a terapia? Então, eu Sim. acredito que você também receba essa pergunta, né, nos processos dos seus atendimentos. A terapia, na verdade, é um processo, é um passo que você dá para se olhar. Então, quando eu tô aqui quando a pessoa tá ali numa mesa de bar, eu tô aqui conversando com você, desabafando, aí eu fiz minha terapia com a minha amiga. Não, porque a tua amiga, ela ouviu um monte de coisas que você falou e ela vai processar de acordo com a percepção dela, com aquilo que ela viveu Uhum. e vai dar a opinião dela. Então, não tem nada científico, não tem nada de estudo sobre aquilo, é um desabafo. Então, as pessoas têm que Uhum. começar a entender, desabafo não é terapia, é muito bom. É ótimo a gente falar com as amigas, sair, Sim. mas não faz, porque ela vai interpretar aquela situação e vai dar a percepção dela de acordo com os valores e aquilo que ela viveu. Então, Uhum. a terapia é um passo que se dá, né? Então, eu aconselho aí a todo mundo olhar para si e falar: será que eu não preciso de terapia? Primeiro passo para identificar preciso de terapia é olhar para os resultados. Quais são os resultados que eu tenho na minha vida financeira? Será que eu sou uma pessoa gastona? Quais são os resultados que eu tenho nos relacionamentos amorosos? Quais são os resultados que eu tenho no âmbito profissional? Então, aquela mulher que tem muitos problemas no âmbito profissional, será que, opa, vamos trazer um pouquinho para mim, em vez de falar é a culpa do meu chefe, é a culpa é do outro? Então, familiar, conflitos familiares, aí eu identifico. Quando eu identifico isso, eu posso olhar. Aí eu trago a autorresponsabilidade. Aí sim, eu entro para um processo, procuro um terapeuta, né, da minha confiança, um terapeuta que, outro porém, né, você tem que ter aquela vibe, né, aquele match É. Uhum. com o terapeuta. Às vezes alguém vai se identificar comigo, às vezes vai se identificar com a Aline, às vezes vai se Sim. identificar com outra psicóloga e assim Sim. vai. Você tem que ter essa liberdade de escolha. E aí sim começar um processo onde você vai fazendo um processo psicoterápico, olhando para trás, olhando lá para suas feridas, olhando aquilo que te traz esse relacionamento. Então, ali dentro, né, do atendimento, seja online ou presencial, ele vai acontecendo de forma livre, né? Para mim, que sou psicanalista, a Uhum. gente traz muito essa questão do inconsciente livre,
da fala, do paciente, ele trazer as informações e o terapeuta, ele vai pegando ali alguns ganchos, mas e isso? E aí, de uma certa forma, o inconsciente vai tirando aquela barreira e vai trazendo para fora, é onde a Uhum. gente consegue pontuar ou com ações ou com tarefas e para que esse paciente consiga seguir aí na terapia. Então, a terapia não é nenhum bicho de sete cabeças, e é muito importante, muito, Verdade, nossa. verdade. E é engraçado, porque, por exemplo, assim, às vezes eu atendo pessoas que vêm, por exemplo, fazer a hipnose, aí teve até um caso que logo depois eu falei assim, agora de tarde eu tenho eucaterapia, por exemplo, sabe? Então, você pode passar com vários profissionais, né? Ali, cada um em um nicho diferente, cada um com um tipo de terapia diferente. E é tudo de bom, gente. Sim, é uma junção aí, uma Uhum, coisa vai puxando a outra e o importante é se olhar e se cuidar. exatamente. E tem alguns homens que assistem a gente também, né, Li? Porque eles querem fazer parte do Desbraga. Eu falo, gente, não pode. Aí eles falam, vou por uma peruca pra ir nos eventos. Eu falo, ai, gente, vamos fazer um grupo só de homens. Tá Então, faltando, né? né? As pessoas não fazem, né? Então, homens, façam um grupo só de vocês também, tudo bem. Então, e às vezes eles podem falar assim, caramba, poxa, quanto conteúdo legal. Mas ela só tem de mulheres? Por que que ela só tem de mulheres? É justamente, eu acho que é a facilidade de atender mulheres, o conforto, porque a mulher, ela é, uma porque eu sou mulher, né? Então a facilidade de entender o meu mundo, entender o mundo da Uhum, outra, e porque a mulher ela se abre mais para se uhum, olhar. Essa mulher, sim. ela geralmente, quando ela está disposta a buscar o atendimento, ela está disposta a mudar. Então, aí eu fiz uma escolha para me especializar nos problemas mais direcionados a mulheres, nada contra os homens, mas a especialização partiu disso, por conta de eu ser Sim, mulher e entender melhor esse mundo. entendi. E assim, gente, é percepção de cada um, tá? Mas, na minha humilde opinião, é o seguinte, por exemplo, vou passar com uma terapeuta, acabei de passar por um luto. Por mais que essa terapeuta tenha todo com um conteúdo teórico, um conteúdo prático também, já ter atendido outras pessoas, se ela não sabe o tamanho da dor que é perder alguém, é complicado, sabe? Eu acho que nós que somos mulheres, que atendemos só mulheres, tem também uma questão, Li, não sei se com você acontece isso, mas comigo a decisão foi muito por isso. Por que eu vou atender só mulheres na parte terapêutica? Porque eu sei a dor da mulher empreendedora. Então, quando ela virar pra mim e falar assim, puxa, não tenho apoio da família, eu sei o que é isso. Ela fala pra mim, poxa, é, eu não sei o que fazer, nossa, eu preciso de uma transição de carreira, nossa, não tô vendendo, nossa, não vou ficar louca, nossa, tô me chamando de louca. A gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é ser mulher, o que é ter os papéis que a sociedade impõe pra gente, a gente sabe o que é ser mulher, né? Então, acho que é um pouco mais de conexão, né, gente, que a gente fala, acaba tendo aquela conexão bem bacana. E aí, gente, eu tenho certeza que vocês também estão curiosos para saber a importância, os benefícios, porque às vezes você imagina, qual é o benefício de eu fazer uma terapia? Vou me cuidar, vou me curar, nananã. Mas o buraco é bem mais embaixo. Então, já aproveitando o gancho aqui, né? Li, qual que é a importância de fazer um processo terapêutico? Quais são os benefícios? Ou seja, o que que uma terapia pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo agora? Olha, eu costumo dizer que o processo de dar o pontapé inicial, de começar a fazer uma terapia, já é algo assim surpreendente e muito bom. Mas a importância é se olhar, né, e saber que você está se voltando, né, aí tá olhando para si, tá entrando dentro de si e parando de olhar para o externo. Esse é o principal ponto. Então, quando eu começo a olhar para mim, eu começo a entender, poxa,
o outro é o outro e eu sou eu. O que que eu posso fazer para mudar determinada situação? A responsabilidade vem. Então, a terapia, ela traz muito isso. Então, às vezes, meus pacientes falam, mas a culpa é do meu marido, ele que fez. Não, peraí. A culpa é daquele relacionamento que eu tô tendo, aquela pessoa que não me assume, aquela pessoa que me enrola. Quem foi que permitiu esse relacionamento chegar a esse nível? Então, aí eu vou trazendo essa pessoa para Sim. si, eu vou trazendo essa pessoa para o entendimento e autoconhecimento. Então, quando você está no processo de autoconhecimento, eu acho que a maior importância é essa. E os benefícios, eles são nos resultados. Você vai medindo ao longo, né, do tempo de terapia. Então, olha, se antes eu agia assim, agora eu comecei a refletir melhor antes de agir. Antes eu tinha esse resultado, agora eu estou tendo um resultado melhor. Por quê? Porque a terapia, ela vai trabalhando tijolinho por tijolinho. E aí Uhum. é onde você vai conquistando os resultados. Então, o autoconhecimento para mim é o mais perfeito do processo terapêutico. É sobre isso, gente. E a pergunta que eu não quero calar, né? Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, vou passar na psicóloga porque quanto tempo eu preciso passar na psicóloga? Tipo, quantas sessões são precisas, é preciso? Porque às vezes a pessoa acha que, né, vai passar na psicóloga já vai resolver aquele maior problema que ela tem naquela 1 hora de sessão. É possível? Não é possível? Como que funciona? Quantas vezes a pessoa vai ter que ir até você para cuidar de um, dois, três, quatro problemáticas da vida dela? Bacana. Antes até de falar disso, eu gostaria de complementar aqui. Gente, terapia não é só aquela coisinha natural. Não é para loucos, né? Então as pessoas falam, eu não vou fazer terapia porque terapia é para gente louca. Terapia, aquela coisa passada. Isso eu acredito que não existe aqui em Guarulhos, né? Onde nós estamos, só existe lá em São Paulo, né? O que que acontece? Um outro ponto, né? Terapia não é pastel, nem miojo. Aí a gente pensa, meu Deus, entrei na terapia, tô 2 semanas, acabou os meus problemas emocionais, tá tudo perfeito. Não, é um Sim. processo. Então, por exemplo, você tem lá 30 anos, 35, 40, quanto tempo da tua vida você viveu com aquelas emoções ali, com aquelas questões? E aí você acha que todos esses anos simplesmente você vem para 2 sessões de terapia, 3, e aí tudo ok? Exatamente. Não, é um processo. Eu também não costumo falar que a pessoa precisa de 10 anos, apesar que eu faço terapia há muito tempo e amo, e não Uhum. penso na possibilidade de parar de fazer terapia. Mas cada pessoa é um caso, né? Cada caso aí a gente vai avaliando de uma forma. Eu já tive pacientes que foram pontuais, a gente fez um período de 8 a 10 sessões. Já Hum, tenho pacientes que estão comigo há 3 anos, então depende muito do que entendi. você está buscando resolver. Qual a Entendi. questão emocional que você está querendo aí trazer para a terapia para que isso seja resolvido? Que a gente chama aí, né, do ponto A. Então, quero sair do ponto A para o ponto B. Então, a gente faz aí um processo referente a isso. Entendi. Gente, é sobre isso. Faça terapia, terapia não é para loucos, não é para loucas, tá? Já ouvi isso, já. Então, não é. Ao contrário, né? Eu acredito que você vai ficar louco se não fizer terapia. Então, vá pra terapia, é muito necessário. Eu comecei a fazer terapia tardio, viu? Comecei a fazer terapia faz 2 anos. Faz 2 anos, fiz 1 ano de terapia, parei um tempo de forma consciente pra saber como que eu ia reagir sem a terapia, né? Mas já tô voltando já. Já tô voltando, viu? Mas é É assim, necessário. é super necessário e eu penso, meu Deus, por que que eu não tive esse conhecimento lá atrás? Quantas Sim. coisas eu. Seriam diferentes. Mas aí eu não estaria É, aqui hoje para falar das minhas sim, dores, não sim, teria. Eu acredito que exatamente. tudo tem o seu propósito e é sobre Sim, isso. Mas o quanto antes você decidir por fazer terapia, o quanto antes isso acontecer, menos problemas. tenso demais, gente. É isso. Li, me fala um pouquinho mais, assim, profundamente, sobre esses dois tipos de terapias que a gente falou.
das suas especializações. Constelação. Vamos começar com constelação. Porque eu nunca fiz. Morro de vontade, gente. Morro, mas assim, me contorço de vontade de fazer. Mas eu sei que é algo extremamente Peraí, deixa eu pegar os profundo. bonequinhos ali. Gente. Não, sabe qual que eu já fiz? Eu já fiz com objetos. Bacana. Fiz uma hora, uma sessão de uma hora com objetos assim, online, em casa mesmo. E assim, foi bacana, ressignificou uma pequena parte da minha vida que eu nem sabia que precisava ser ressignificada. Jamais imaginava que deveria ser ressignificado. Sabe aquela coisa. Por isso que tem essa terapia, entendeu, gente? Sabe aquela coisa que você fala, tipo, mas tá tudo bem, sabe? Nossa, o que aconteceu ali? Tá tudo certo. Imagina, aquilo não me impactou em nada. E quando você vai ver, nossa, impactou e muito. Então, é muito importante. Mas eu morro de vontade. Tem vários tipos de constelação, é isso? Porque já me falaram da água, né? E me falaram que eu vou usar essa palavra, gente, mas é no bom sentido, tá? Que é sinistro o negócio, porque os bonequinhos vão se aproximando ali sem você tocar. Mas o que eu morro de vontade de fazer é o com pessoas. Com Explica, pessoas. explica pra gente o que é constelação. Então, o processo de constelação, ele entrou na minha vida faz já um tempinho, né? Mas a minha especialização não faz muito tempo que eu me voltei para estudar. Uhum. Amo fazer constelação, amo de participar de outras constelações de colegas. E cada constelação a gente vai recebendo uma informação nova, né? Então, a constelação, para simplificar aqui, é o olhar para o sistema. Uhum. Então, não existe a Elisângela aqui se não tivesse existido a Maria Helena Ferreira, a Francisca Ferreira e assim por diante. Exatamente. Então, é aquela força que vem lá de trás. Então, o que que acontece? Eu venho e falo, olha, eu quero constelar um tema. Então, finanças. E o campo se abre, que a gente chama aqui de campo morfológico, e o campo se abre. Então aí talvez eu descubra, como já aconteceu, né, em uma situação, e é muito lindo como o campo se mostra, né, que meu avô, por parte de mãe, ele perdeu as terras, então, tipo, ele abriu mão de terras, e é meio louco, assim, a gente falar, e ali o campo foi mostrando, né, e de repente eu saí dali e falei assim, gente, minha primeira vez, eu falei assim, isso aí é tudo teatro, imagina. Quando eu cheguei, fui contar pra minha mãe falou assim, a minha mãe nem sabia que eu tinha feito constelação, ela contou, aconteceu isso, seu avô perdeu as terras, seu avô tinha posses e assim foi. E eu falei, gente, aí que me surgiu o interesse. Então, assim, eu acho que eu não vou ficar falando muito, a pessoa tem que conhecer a constelação e experimentar, porque é uma experiência única e a minha Imagino. experiência nunca vai ser a mesma que a sua, a minha percepção é diferente da sua. Mas o que que eu uso a constelação, né? O que que eu uso? Eu sou muito integrativa nos meus atendimentos. Então, se eu preciso usar hipnose, vai ser o momento que eu vou usar hipnose. Se eu preciso usar constelação, porque eu tô vendo que ali na terapia a pessoa não está desenvolvendo, então Hum, eu olho para o sistema dela. Peraí, será que ela não está trazendo algumas informações lá de trás e não está conseguindo atuar aqui no seu presente? Porque está com um olhar muito lá atrás ou em um antepassado? Então a gente pensa nesse sentido, né? Trabalho com a PNL também, que é a ressignificação, o processo de programação neurolinguística, como eu penso naquilo e aquilo que eu atraio. Então eu uso muito esse processo tudo junto e misturado, né? Então psicanálise vem trazendo um pouquinho de Freud, junto aí com a psicologia, é uma abordagem que eu uso é a psicanálise, então eu amo, não, assim, respeito os outros colegas, mas assim, eu não consigo entrar aqui no atendimento e não olhar lá para a infância, para o nascimento dessa mulher e ver como é que foi e vir lá de trás, como se a gente estivesse varrendo, né? Então, eu acredito muito sim. nesse processo integrativo. Gente, arrasou demais. Li, é isso. Terapia é vida, né?
O arroba da Eli está e aí, gente, na nossa legenda, tá? E eu vou aproveitar o gancho aqui, tá? Já quero pedir pra Eli deixar uma mensagem final aí pra gente bem bacana, mas antes disso, vou aproveitar para falar para vocês das pessoas que acreditam no nosso podcast, que é muito importante, porque sem essas pessoas, adivinhem, não existiria podcast, gente. Então, eu quero falar para vocês da própria Elisângela, né? A Elisângela Ferreira.psy, de psicóloga, né? Arroba aí, tá na legenda. Então, sigam lá agora. E para fazer Mulheres Fortes, tem Instagram também? Ui, não, não fiz. Então, pensa fazer. É isso aí, eu sei que dá trabalho, mas vale a pena, vale Tô a me pena. inspirando no Mulheres Vai dar Desbravadoras, certo, vai vai dar dar certo. certo. Vai. E agora a gente tá vendo aí com uma estrutura também nova, bem bacana. E em breve, gente, aproveitando para falar do Mulheres Fortes aí, que nosso tempo já estourou, mas tudo bem. O Mulheres Fortes, que é um movimento maravilhoso também da Eli, em breve, pode falar que o que vai ter em breve? Em Pode. breve elas vão ter o livro, a primeira edição? Primeira A primeira edição. edição do livro Mulheres Fortes, meu Deus do céu, tô já chateada que ela não me chamou. Mas tudo bem, vou na segunda, não tem problema. Então, gente, sigam aí a Eli, tá? Pra saber mais do Mulheres Fortes, tá? Porque quanto mais coisas que nos apoiem, nos ajudem, melhor, tá? E vocês vão ouvir falar mais sobre Mulheres Fortes aí no Desbrava também, tá? Vamos se apoiar, vamos se somar, porque é sobre isso. Li, fora isso, a gente tem também a Bia Bonita Semijoias, gente. Aquelas que mostram brincos já maravilhosa, minhas joias lindas, que eu amo de paixão da Bia, porque é uma extrema qualidade, né, gente? Eu tenho brincos aí já há mais de 2 anos que estão perfeitos. A arroba Tati por Tati, que também tem podcast dela aí no canal, hein, gente? A Tati por Tati, que é roupas femininas, ela vende online, tem roupas plus também, maravilhosa. A Forever Assessoria, que faz eventos. Então, ela é especialista em eventos. Então, se você vai fazer seu aniversário, casamento, seu evento, sua palestra, seu treinamento, chama a Pri para ela te ajudar. A Tânia, treinadora, ela dá treinamentos de gestão emocional. A Maria Rodrigues, terapias, aí ela também faz uma terapia aí mais tradicional. E a Cili Decor, que é o quê, gente? Aqueles papéis de paredes lindos para decorar nossa casa, né? Entre outras coisas lindas também. Então, sigam as meninas lá. Todos os arrobas estão aqui na legenda, então não tem desculpa para não seguir, né? Li, quero muito te agradecer novamente. O tempo passou muito rápido, eu queria ficar o dia inteiro falando com a Eli. Se você quer, comenta aí. Tenho certeza que elas vão querer. Comenta aí no canal do YouTube, parte 2 com a Eli, por favor. Que a Eli volta aqui com a gente. Opa. Li, nem todo dia, mesmo sendo psicóloga, eu acredito que a gente acorda, hoje vai ser um lindo dia. Quando isso não acontece, tem algo que você mentaliza, uma frase que você leva para a vida que você possa compartilhar com a gente hoje? Eu compartilho uma frase do amor próprio, e que na verdade é um versículo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, essa frase eu levo para mim, porque quando eu acordo aqueles dias, né, quando a gente acorda não muito legal, quando eu entendo que, opa, eu tenho uma missão, amar o próximo, mas essa missão ela vem com um detalhe muito importante, amar a mim mesma. Então, eu entendo que naquele dia de angústia, eu olho para dentro de mim e busco essa força, porque o amor próprio tá ali, e esse amor próprio ele vai ser derramado sobre outras pessoas. Gente, que tudo! É muito, muito isso, né? Acender a luz do outro não apaga a sua. É Então, isso. E eu Li, quero tamo junto. agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com as Mulheres Desbravadoras. Em setembro tem lançamento, né? Eu volto aí, nem que eu volte aqui e falar, Aline, eu quero falar do Mulheres Fortes e do livro, Vixe, que estaremos lá, é uma fazendo stories. inspiração. O Desbravadoras foi uma inspiração para mim. Eu conheci, eu acho que em 2021, né?
E de lá pra cá eu não larguei mais as meninas. Não, às vezes não tô 100% ali, mas não larguei mais, né? Então eu quero agradecer a oportunidade, que esse movimento cresça e que a gente se una, porque juntas somos mais fortes. Exatamente, amém. Não somos concorrentes, somos parceiras. Leve isso para sua vida. Li, gratidão. Eu te amo de graça. Obrigada. Gente, ela é maravilhosa. Vocês precisam conhecer pessoalmente, tá? Li, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Super beijo. Fico à disposição. Quem precisar de atendimento, quem precisar de um auxílio, estamos aí. É isso aí. Então fica ligadinho aí, tá? Acabando esse podcast aqui, vai que tem outro próxima semana, hein? Então um beijo, até a próxima podcast. Fica com Deus.